Olá, numa grande emergência, qual é o inimigo número um? É o caos. A grande questão é como é que se coordena dezenas ou até centenas de pessoas e recursos bem no meio da crise. A resposta está num documento-chave, o Plano de Ação do Incidente, o famoso PAI. E para a gente desvendar como ele funciona, hoje vamos nos basear no material excelente que foi organizado pelo engenheiro Rubens César Pérez. Para entender o PAI, vamos pensar no caos de um incidente. É barulho, é confusão. Agora, imagina uma orquestra. Cada músico tem a sua partitura e sabe direitinho o que tocar, quando tocar e com quem tocar. Pois é, o PAI é essa partitura. Ele transforma o ruído todo em harmonia, garantindo que cada pessoa na resposta saiba exatamente o seu papel. É a ferramenta que rege a sinfonia da resposta. Então, se o PAI é a nossa partitura, o que exatamente está escrito nela? Vamos mergulhar na definição e entender o verdadeiro papel que esse plano tem bem ali no centro da ação. Oficialmente, o PAI é um plano escrito que junta os objetivos e as táticas para um período operacional específico. Ele direciona a organização, aloca os recursos e, o que é fundamental, define as medidas de segurança. E aqui vem um ponto-chave do padrão FEMA. Só existe um PAI por incidente. É o princípio da unidade de comando e de esforço na prática. Um plano, uma equipe. Simples assim. E para não ter dúvida nenhuma, é muito importante a gente sacar a natureza dele. Como a gente vê aqui, o PAI é um plano diretivo. Ele olha para frente, para a ação que vai acontecer. Ele não é um relatório de avaliação que olha para trás para o que já foi feito. A função dele é comandar a próxima fase da operação e não documentar a anterior. Ou seja, ele é proativo, não reativo. Ok, mas essa partitura não aparece do nada, né? Existe todo um processo, um ritmo para a criação dela. É um ciclo contínuo que garante que o plano esteja sempre atualizado e relevante. A gente chama isso de ciclo PDCA. Esse ciclo tem 5 fases bem lógicas. Olha só, tudo começa com entender a situação, o que está rolando. A partir daí, a gente estabelece os objetivos, o que a gente quer alcançar. Só então a gente vai desenvolver o plano com as táticas para chegar lá. A quarta fase é preparar e disseminar o PAI, ou seja, botar a partitura na mão de todo mundo. E, finalmente, a quinta, executar, avaliar e revisar. É um ciclo de feedback que vai alimentar o planejamento do próximo período. O PAI nasce bem no coração desse processo todo. E esse esquema aqui ilustra muito bem o fluxo da informação. O comando define o que precisa ser feito, os objetivos, que vão lá para o formulário ICS 202. Depois, a seção de operações detalha como isso vai ser feito, usando os formulários ICS 215 para as táticas e o 215A para a análise de risco. E, por fim, a seção de planejamento junta tudo nas designações de trabalho específicas no formulário ICS 204. É uma cascata bem lógica, do estratégico para o tático. Certo, a gente já viu como o plano nasce. Agora vamos abrir ele e olhar mais de perto. Quais são as folhas essenciais que compõem essa partitura? O que não pode faltar de jeito nenhum. Aqui está a anatomia do PAI. Dá uma olhada na tabela. A coluna Obrigatoriedade diz o que é essencial. Formulários como o ICS 202 dos objetivos e o 204 das atribuições estão marcados como sempre. Eles são a espinha dorsal do plano. Já outros, tipo o 205 de rádio, são condicionais, ou seja, só entram no plano se a operação precisar. E repara na última coluna, nada fica solto. Cada parte do plano tem um dono bem claro, garantindo que tudo seja preparado direitinho. Agora, um ponto que gera uma confusão danada e que esse slide deixa bem claro. O formulário ICS 205 fala só do plano de rádio, canais, frequências, repetidoras. É a comunicação tática. Já o ICS 205A é a lista de contatos telefônicos da equipe. Não confundir os dois é essencial para a comunicação fluir sem ruído. Um é para o rádio, o outro é para o telefone. Simples. Mas ter todos os formulários prontos não é o fim da linha. Antes de ir para a ação, o PAI tem que passar por um fluxo de aprovação bem rigoroso. É como um funil de reuniões, feito para garantir que todo mundo esteja perfeitamente alinhado. O fluxo de aprovação é uma cascata estratégica. Começa lá no topo, com o comando definindo os objetivos. Depois desce para a reunião de táticas, onde a operação detalha o como. Em seguida, a reunião de planejamento junta tudo e o comando dá a aprovação final. Só com o plano assinado e validado é que a gente chega no briefing operacional, que é o momento em que a partitura finalmente é entregue para os músicos. Mas a aprovação do comando ainda não é o fim do trabalho, não. Antes de o plano ir para a impressora, tem uma última etapa crítica, um controle de qualidade final para garantir que nada ficou para trás. E esse controle de qualidade se resume a este checklist.
Antes de assinar, o comando se pergunta: os objetivos estão claros? Cada recurso tem uma tarefa e um local definidos? Os planos de comunicação e o plano médico estão completos? O organograma está atualizado? E o mais importante de tudo, a assinatura que valida o plano está ali? Responder sim para tudo isso garante que o plano é executável e, claro, seguro. E se tem uma ideia para a gente levar de tudo isso, é esta aqui. Formulários são meios para uma decisão operacional clara, não o fim. O objetivo nunca é preencher papel. Os formulários são ferramentas. O verdadeiro objetivo é a clareza, a coordenação e a segurança lá no campo. A papelada serve à operação e nunca o contrário. E assim, a gente volta para a nossa metáfora do começo. O PI é a partitura que guia a performance da resposta a um incidente. A questão que fica no ar, então, é: a sua organização está preparada para escrever uma partitura clara, coesa e eficaz quando as luzes se acenderem? A qualidade da resposta depende totalmente disso.